Bem, na aula passada a gente começou a estudar as tabelas verdades, fizemos um exemplo, né? Vimos que a tabela verdade é para a gente descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Na aula de hoje a gente vai fazer mais um exemplo de tabela verdade. Vimos também o número de linhas de uma tabela verdade, que é dado por esse teorema. A gente viu que o número de linhas é dado por 2 elevado a n, onde esse n é o número de proposições simples que a gente tem na tabela. Então, dependendo do número de proposições simples, a gente sabe o número de linha. Vimos alguns exemplos, né? A proposição composta aqui, P de P maiúsculo de P em Q. A gente tem que isso aqui vai dar 4 linhas, a tabela verdade dessa proposição composta, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. A gente viu também essa proposição aqui, tem 8 linhas, ou seja, a gente tem a proposição composta R e 3 proposições simples, que é P, Q e R. Onde essas 3 proposições vai ficar 2 elevado a 3, que é igual. Então vamos ao nosso exemplo. Nosso exemplo é para construir uma tabela verdade de P ou Q, então R. Se P ou Q, então R. Então nós vamos tentar construir essa tabela verdade. Então, como aqui a gente tem P, Q e R, nós temos 3 proposições simples. Essas 3 proposições simples, a gente sabe que aqui, para a gente determinar o valor lógico dessa proposição composta, a gente vai ter 2 elevado a 3. Então, o número de linhas dessa tabela vai ser 8, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, vamos determinar o valor lógico. Então, temos aqui a proposição P, Q e R. Então, a metodologia para descobrir todas as possibilidades possíveis para P, Q e R, então a gente pode ter P verdade, Q verdade e R verdade. Pode ter as 3 verdadeiras, assim como a gente pode ter as 3 falsas também. Pode ter 2 falsas, 2 verdadeiras, P e Q ser verdadeira e R ser falsa. Então, existem todas essas possibilidades aqui. Como que a gente determina todas essas possibilidades para as 3 proposições? Então, a metodologia é o seguinte: na primeira a gente coloca aqui, divide ao meio, coloca 4 proposições verdadeiras e 4 proposições falsas, certo? Na segunda a gente coloca 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas. E aí na última a gente intercala verdadeira, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira, falsa. Pronto. Aqui está todas as possibilidades que P, Q e R pode assumir. E a gente pode ter P verdade, pode ter a proposição Q falsa e a R falsa, pode ter a P falsa, a Q verdade e a R falsa. Então existe essa possibilidade também. Existe a possibilidade de P e Q ser falsa e R ser verdade, certo? Então, usando essa metodologia aqui, a gente consegue determinar todas as possibilidades para as 3 proposições P, Q e R. Então, sempre que for montar uma tabela com 3 proposições simples, nesse caso aqui, a gente utiliza essa metodologia. Coloca na primeira proposição, na primeira fila, coluna na verdade. Na primeira coluna a gente coloca 4 verdade e 4 falso. Na segunda coloca 2 a 2. Segunda proposição simples. E na terceira intercala as verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. E aí aqui a gente vai ter todas as possibilidades que P, Q e R pode assumir de valor lógico. A gente pode ter todos, a primeira pode ser falsa, a segunda pode ser verdadeira e a terceira pode ser verdadeira. Então aqui a gente tem todas as possibilidades. Nossa primeira hipótese aqui é P ou Q, né? A gente vai resolver primeiro isso aqui que está entre parênteses, P ou Q. Então determinar o valor lógico disso aqui, se P ou Q,
então R. Então vamos determinar primeiro o valor lógico de P ou Q. Então está aqui, a gente tem a nossa proposição. Nossa proposição é, a gente já montou aqui as três proposições simples, PQ, P ou Q. Então está aqui. Então se a gente tem P, verdade, ou Q, verdade, tem as duas verdadeiras, usando o conectivo ou, a gente vai ter o valor lógico, verdade. Se a gente tem a proposição aqui, ó, isso daqui também, verdade e verdade, vai dar aqui verdade. Nesse caso aqui, verdade e falso, como é P ou Q, então o valor lógico do ou, quando eu tenho uma proposição verdadeira e a outra falsa, é verdadeiro. Aqui é a mesma situação, a gente tem verdade ou falso, então vai dar verdadeiro. Na terceira aqui a gente tem falso ou verdade, então a gente vai ter o valor lógico da proposição verdadeiro. Mesma situação, falso para P ou verdade para Q. Então, o valor lógico vai ser verdade. Aqui a gente tem falso para P ou falso para Q. Essa é a única situação quando a gente está usando o conectivo ou que o valor lógico da proposição dá falso. Então, falso, falso, falso ou falso vai dar o valor lógico de falso. Pronto, então montamos aqui nossa primeira parte da tabela. Descobrimos o valor lógico de P ou Q. Então, se a gente tem se P ou Q, então R. Então, faltando a gente descobrir esse conectivo aqui, se então. Então, o primeiro valor lógico aqui a gente já descobriu que é de P ou Q, né? O ou só vai ser falso quando as duas proposições for falso, né? Que tem P falso e Q falso. Aqui a gente tem P falso e Q falso também. Então, o valor lógico vai ser falso, porque a gente está usando o conectivo ou. Então, P ou Q, as duas sendo falsas, vai dar falso. Vamos lá. Então, a gente já está aqui, né? Já encontrou o valor lógico de P ou Q. Se P ou Q, então R. Então, aqui a gente tem P ou Q, então R, né? Se P ou Q, então R. O se então, a ordem é importante, né? Porque a única situação que a gente vai ter o valor lógico usando o conectivo se então falso é quando a gente tem a hipótese verdadeira e a tese falsa. Essa é a única situação em que a gente tem no se então falso. Então, por isso que a ordem é importante. Eu repeti a coluna do R aqui. Nesse caso aqui do se então, a gente repetir a coluna do R para não causar alguma confusão, né? Então, a gente tem aqui P ou Q, então R. Se P ou Q, então R. Quando a gente está usando o se então, quando as duas proposições são verdadeiras, o valor lógico vai ser verdadeiro. Pronto. Essa situação aqui a gente tem, essa proposição é falsa. E essa daqui, ou essa proposição é verdadeira, e essa daqui é falsa. Então, se P ou Q é verdade, então R é falso. Então, a gente está com essas duas, com essas valor lógico para as duas proposições simples. Então, o valor lógico do se então vai ser falso. Quando a gente tem verdade e verdade no se então, o valor lógico é verdade. Quando a gente tem verdade e falso, que é a única situação que dá falso, usando o se então, a gente vai ter aqui falso. Tem um valor lógico aqui, verdade e verdade, né? Se P ou Q, então R. Então, verdade, verdade, vai dar verdade. Aqui é outra situação, a mesma situação da segunda linha, né? Que a gente tem verdade e falso. Então, o valor lógico aqui vai ser falso. Falso e verdade no se então é verdade. Por isso que a ordem
é importante. E no se então, usando o conectivo, se então, a ordem é importante. Então, falso e falso, no se então, a gente tem que o valor lógico vai ser verdadeiro. Então, com isso, a gente construiu a nossa tabela verdade de 3 proposições simples. E aí a gente conseguiu determinar o valor lógico dessa proposição composta, que é esse aqui, certo? Então, com mais esse exemplo, a gente encerra a nossa aula de hoje.